O presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, afirmou que qualquer ação ou iniciativa de tribunais ou autoridades estrangeiras contra instituições ou ministros e políticos brasileiros podem gerar consequências que ultrapassam as fronteiras. Essa fala aconteceu após um processo de diversas plataformas avançarem contra um magistrado brasileiro ou contra alguns magistrados na corte lá nos Estados Unidos. Além da investigação econômica da gestão Trump, apontar censura e perseguição a cidadãos americanos, promovidos em decisões do judiciário brasileiro. Fachin, no entanto, não mencionou diretamente o país norte-americano em sua fala, mas afirmou que a cooperação entre os países é fundamental, é essencial, mas não pode servir de justificativa para interferências em instituições soberanas. Começar essa rodada com o Bruno Musa. Edson Fachin, que é ministro do Supremo, preside a corte, criticando ações no estrangeiro de autoridades estrangeiras contra autoridades brasileiras. Você, Musa, claro, recado mais do que claro para os Estados Unidos, ainda que não tenha mencionado, né? Não precisa mencionar, tem certas coisas que estão implícitas, ainda mais a gente conhecendo já o perfil de como pensa o ministro Edson Fachin. Mas veja, eu tenho uma dificuldade de entender, na minha cabeça, claro que na cabeça de quem pensa o oposto é completamente diferente, de que há uma clara dificuldade deles compreenderem que qualquer interferência eles julgam como uma intromissão ou um risco à soberania do país. Eu já questionei aqui, na minha opinião, qual que é a soberania de um país. Eu estava vendo esses dias uns números muito interessantes que nós já replicamos aqui algumas vezes. Quando você pega, e eu não sou operador de direito, portanto, quem for advogado estiver nos escutando, me perdoe se eu usar algum termo que não seja exatamente o técnico, mas na teoria geral ali do Estado, você tem basicamente o que configura essa máquina pública, o Estado no geral, o povo, o território e o próprio governo. Quando nós temos um território onde quase 30% da população vive debaixo de regras, de facções organizadas, e há uma clara dificuldade da parte deles de compreenderem que ao redor do mundo, toda e qualquer ação em que coage a população através de atos como tiroteio, colocar fogo, fechar estradas, parar cidades, é configurado um ato de terror, uma vez que é uma coação pelo medo e pelo poder que eles têm das armas. Me parece que o Brasil, ao menos dos países que eu conheço, que apenas aqui eles têm uma clara dificuldade de entender essa definição de execução do terror por parte dessas organizações. Dito isso, é claro que quando essas organizações também têm algumas ações que afetam outros países, então eu concordo no final quando ele fala que é uma cooperação entre esses países, mas eles levam como uma cooperação quando alguma coisa é executada como eles não querem, como uma intromissão à soberania. Então pode ter cooperação desde que o outro lado sempre pense como você. Isso me parece difícil de entender. Os Estados Unidos têm um plano muito claro, você goste ou não do Trump. A gente eu mencionei aqui exaustivamente a minha opinião a respeito disso. Inclusive fiz uma análise mais aprofundada que está disponível hoje lá no meu canal, que é justamente isso. A guerra do mundo como um todo, que está se tornando um mundo mais unipolar como era ali depois da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos, inclusive, reconstruíram a Europa com o Plano Marshall. E essa unipolaridade que, na minha opinião, conseguirá atingir daqui a algum tempo pela supremacia dos Estados Unidos, eles têm ali uma correlação direta, que se você estiver mais próximo aos Estados Unidos, você pode se beneficiar comercialmente disso e economicamente disso. Prefiro um mundo unipolar nas mãos dos Estados Unidos, que tem estabilidade de contratos, do que na mão dos chineses, onde o governo comunista pode simplesmente fazer o que quiser. E me parece um pouco ingênuo achar que algum país muito mais fraco pode simplesmente peitar o poderio econômico dos Estados Unidos. Então, essas declarações, eu acredito ser sem pé nem cabeça e muito mais carregada de viés ideológico do que, de fato, de pragmatismo, pensando num desenvolvimento de um país mais adiante. Mais uma vez, eu não tendo a concordar com o que disse o ministro Edson Fachin.
Pois é, recebendo também as pessoas que nos acompanham pela Rede Jovem Pan, a Jovem Pan FM aqui em São Paulo, que acompanhava a programação esportiva, o programa Canelada após o jogo entre México e África do Sul pela Copa do Mundo de futebol, todos agora com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Deixa eu passar para o Diego Tavares para analisar também essa notícia, a manifestação de Edson Fachin, que não citou os Estados Unidos, mas refletiu a respeito de decisões que são tomadas por autoridades e por instituições estrangeiras e sugerindo consequências, né? Não sabemos exatamente o que ele quis dizer com isso, mas talvez o Diego Tavares reflita a respeito e também talvez responda ao questionamento feito pelo Bruno Musa, porque o Diego é o operador do direito da bancada e advogado também, né, Diego? Pois é, Caniato, que em tempos como o que nós vivemos não vale muito ser operador do direito, né? Porque o direito anda um pouco flexível demais aqui no nosso país. Mas eu encaro, Caniato, as declarações de Fachin amparadas em uma ficção que se criou a respeito do sancionamento de autoridades brasileiras por autoridades norte-americanas. Um exemplo claro foi o ministro Alexandre de Moraes inserido por um período no rol de figuras mundiais da lei Magnitsky. Isso não é uma sanção americana em autoridade brasileira que tem valor no Brasil. Essas sanções têm validade perante os Estados Unidos. Eu dou um exemplo contrário. Se o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil tivesse tomado a iniciativa de sancionar um ministro da Suprema Corte norte-americana proibindo de manter uma conta junto ao Banco do Brasil, isso não seria uma sanção brasileira que teria efeitos numa autoridade norte-americana. O grande problema é que o Brasil é um país cuja soberania vai até a página 2. Nós dependemos do sistema de pagamentos norte-americanos, nós dependemos de empresas estrangeiras de diversos outros países para serviços mais básicos. Enfim, é aquela história, se alguém desliga o on-off ali do GPS, o Brasil inteiro fica sem GPS, sem localizador, inclusive para finalidades militares. Então, a nossa soberania, ela não é tão soberana assim como dizem. Se uma sanção norte-americana afeta de sobremaneira uma autoridade brasileira, isso não é um problema dos norte-americanos, isso é um problema do Brasil, é um problema da dependência que nós temos do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico, enfim, de diversos pontos de vista em diversas frentes, de coisas que não são nossas, de coisas que são de outros países. Então, esse medo que foi expressado por essa fala do Fachin simplesmente revela a fragilidade do Brasil diante do restante do mundo, o que é uma pena, porque o Brasil é uma das 10 economias mais importantes do mundo, o Brasil é um país que deveria ser um grande player do tabuleiro geopolítico, de todo o geopolítico mundial, e é um país que, infelizmente, por conta de décadas de gestões ruins, décadas nas quais a classe política simplesmente perseguiu interesses visando única e exclusivamente a manutenção das mesmas pessoas no poder, e com isso o nosso desenvolvimento ficou relegado à segunda prateleira. Nós não cuidamos nas últimas décadas de construir um plano de país, de projetar a nossa nação para que nós tivéssemos soberania de fato, para que nós pudéssemos nos impor perante outros países. E aqui eu não estou falando de direita, não estou falando de esquerda, até porque isso também, em relação às questões mundiais, é outra ficção. E se você não acredita no que eu estou dizendo, pegue o exemplo da incursão de Donald Trump na Venezuela. Trump não entrou na Venezuela para combater a esquerda. Trump entrou na Venezuela para conseguir um acordo melhor junto à PDVSA e, de fato, conseguiu. Hoje a PDVSA, ao invés de exportar petróleo para a China, exporta petróleo para os Estados Unidos. Então, nós vivemos muito no mundo de narrativas, mas narrativas não resolvem os problemas reais que o nosso país tem. Nós temos um problema de soberania e quando um ministro da Suprema Corte se pega dizendo algo, como disse Fachin, amparado por uma ficção, que novamente é o sancionamento de autoridades brasileiras por autoridades estrangeiras, isso revela que nós estamos em situação de fragilidade em relação a outros países, que nós estamos submissos a tecnologias, que nós estamos submissos a economias de outros países. E isso é o sinal mais claro de todos, que nós temos que puxar o freio de mão do nosso país, que nós temos que fechar para balanço e aproveitar o ciclo eleitoral para, de repente, adotar um outro caminho, para, de repente, colocar o nosso país finalmente nos trilhos do desenvolvimento e aí, quem sabe, um dia nós possamos sonhar em ter, de fato, soberania. Isso que se diz muito no palanque, mas se exercita muito pouco na prática política brasileira. Chamar o Cristiano Beraldo para fazer esse exercício também em relação às
ações que foram tomadas pela justiça brasileira contra empresas norte-americanas e também as respostas, né, que foram dadas pela justiça ou autoridades norte-americanas contra representantes da justiça do Brasil. Foram respostas pendulares, né? Impõe uma sanção, mas depois retira. Não sabíamos exatamente qual seria a extensão daquela punição. Zé Caneta, agora o Diego foi muito completo no seu comentário, porque o que se trata é de uma sanção imposta ou de sanções impostas pelos Estados Unidos naquilo que se refere aos Estados Unidos. Mesmo na questão da lei Magnitsky, os Estados Unidos não obriga ninguém a ter uma conta em dólar. Os Estados Unidos não obriga banco nenhum a operar dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos simplesmente usa da autoridade, da relevância mundial que tem para dizer, olha, esse sujeito aqui quebrou determinadas regras que é inaceitável dentro aqui do nosso arcabouço jurídico, dentro dos usos e costumes norte-americanos. Então, essa figura não pode mais ter nenhuma conexão conosco. Nós não queremos essa figura aqui. Então, se a pessoa vai se incomodar, é o problema dela. Ela tem que fazer uma avaliação e buscar ali, argumentar porque fez aquilo. Então, não dá para entender esse chororô, porque sequer considera a diferença de relevância entre Brasil e Estados Unidos. O presidente da República, que é um anão diplomático, um anão, transformou o Brasil junto com ele num anão geopolítico, ele pode usar esse discurso da reciprocidade. Ah, fez isso conosco, nós vamos fazer com vocês. Pode fazer à vontade. Pode falar para os Estados Unidos, olha, Donald Trump, você nunca vai poder ter uma conta num banco brasileiro. Vai ter que viver sem conta no Banco do Brasil de Miami. Quero ver você se dar bem. Não tem nenhuma relevância, não tem nenhuma importância. Então, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal faz esse tipo de manifestação, ele, que é uma autoridade intelectual, né, porque está ocupando um posto que exige notável saber jurídico e reputação ilibada, ele está ali falando simplesmente para agradar o público, porque a substância das palavras falta em relação ao que temos na realidade. Então, Caniato, eu não vejo realmente nenhuma relevância no que foi dito. Foi simplesmente uma manifestação qualquer, indigna de alguém que está sentado no Supremo Tribunal Federal, inclusive. E os nossos comentaristas analisando esse posicionamento do presidente da Suprema Corte, Edson Fachin. Só para a gente fechar esse primeiro giro, Roberto Mota. Não se deve adotar um duplo padrão. Há pessoas que aplaudem certos tipos de interferência, ao mesmo tempo em que criticam outros tipos de interferência que não são da sua conveniência. Por exemplo, os políticos de esquerda do Brasil têm uma longa tradição de falar mal do Brasil no exterior e de pedir ajuda a governos ou instituições estrangeiras contra instituições brasileiras. Eu vou citar um único exemplo de uma lista que é grande. Em abril de 2022, um comitê da ONU concluiu que a Lava Jato violou garantias à privacidade e direitos políticos do atual chefe do Executivo. Imaginem vocês que a decisão desse comitê foi tomada em resposta a uma representação do então ex-presidente. Ele entrou com um pedido para que o comitê se pronunciasse, alegando parcialidade do juiz Sérgio Moro. Então esse é o resumo. Eles defendem a soberania quando lhes convém, mas apelam para os estrangeiros toda vez que isso atende aos seus interesses. Pois é, deixa eu trazer um trecho da manifestação do ministro Edson Fachin. Ele disse o seguinte: a cooperação entre Estados democráticos é um valor fundamental do mundo contemporâneo. Contudo, essa cooperação não se confunde com
ingerência. O respeito recíproco entre nações pressupõe o reconhecimento da legitimidade de suas instituições constitucionais e da independência de seus órgãos jurisdicionais. Essa declaração do ministro Edson Fachin, ele fez um longo discurso e discorreu sobre alguns temas. Deixa eu fazer mais um giro, pedir para o Bruno Musa trazer também seus apontamentos, porque nos últimos meses, sobretudo, a gente tem acompanhado uma série de críticas, manifestações e apontamentos contra a Suprema Corte, contra a instituição Suprema Corte. Alguns criticam o judiciário como um todo, mas principalmente figuras, né, que integram a Suprema Corte. A gente até poderia fazer um recorte mencionando o caso do Banco Master, mas eu acho que não precisa. Podemos ampliar essa discussão e lembrar de algumas decisões que foram tomadas pela Suprema Corte, as reversões às decisões que foram tomadas pelo Congresso Nacional. Você acha que fatalmente esse tema ganha atração, musculatura e deve se tornar talvez um dos principais pontos de debate nesse processo eleitoral? Bruno Musa, nós falávamos, eu acho que há algumas semanas, sobre o quanto isso pode contribuir para a retórica dos candidatos ao Senado Federal. Você aposta nisso? O Supremo estará na campanha? Estará na boca dos candidatos? Tenho plena convicção que sim, claro, dos candidatos da oposição ao governo atual, né? E eles devem fazer isso, porque, na verdade, isso tudo afeta todos os campos econômicos que nós estamos falando aqui. Por exemplo, aquela situação em que o Supremo Tribunal Federal não mais permite entrada de determinadas formas da polícia nas favelas, não sei se é do Rio de Janeiro, acho que é, ou do Brasil inteiro, acho que é do Rio de Janeiro. Isso afeta e ajuda a criminalidade. As interferências, por exemplo, no legislativo, ao trazer decisões a respeito de impostos, como foi o caso com o IOF, que não cabe ao Supremo Tribunal Federal claramente. Ou tantas outras em que ele intervém, por exemplo, com impostos retroativos. Tudo isso interfere em decisões institucionais, na vida econômica, na vida do dia a dia, na criminalidade, na corrupção, que muitos do judiciário foram citados, ao menos em conversas do Banco Master, que eu não canso de dizer que é o maior escândalo de corrupção do sistema financeiro nacional brasileiro da história, não recente, da história. Nós citamos aqui todos os pontos importantes que conduzem uma eleição. É a corrupção, é a criminalidade, é a economia e a falta de segurança jurídica interferindo onde não lhe cabe de direito pela própria Constituição e acabando com um dos pilares fundamentais, que é o legislativo. Tudo isso significa que interfere em como o país está sendo conduzido. Como é que eu vou investir a longo prazo se eu não sei qual o regime tributário que eu terei que arcar? Quanto eu vou provisionar no meu caixa? Vou investir ou não vou investir? Como é que eu posso calcular quanto eu vou investir se eu tenho que separar uma boa parte do meu caixa para ter, pelo menos, um grupo de tributários, porque eu pago 5 meses do meu ano de 12 meses, eu pago 5 meses apenas de impostos. O resto eu tento sobreviver com isso. Qual a estrutura em uma empresa que eu tenho que ter para conseguir sobreviver, para entender o manicômio tributário que a gente vive? Ah, mas tivemos a reforma tributária para facilitar. Alguém acha que facilitou? Ninguém sequer sabe como será esses novos impostos, mas sabemos que teremos a maior alíquota do mundo, superando inclusive a da Hungria, que hoje é a mais alta do planeta Terra. Tudo isso tem interferência nas decisões do judiciário. São, por exemplo, empresas que passaram por processos de censura. Como é que eu invisto em determinado nível de tecnologia se eu posso receber uma decisão arbitrária como essa? Perceba que tudo isso é inevitável que todos esses campos estejam na boca da oposição. E se não tiver, alguma coisa soa muito estranho. Bater de frente com isso para que o país volte a uma normalidade. Isso não tem a ver com posição política e ideológica. Isso não tem a ver com visão de mundo. Tem a ver com respeito à Constituição, que talvez, corrigindo aqui, possa sim ter a ver com visão de mundo, uma vez que um lado do jogo adora ter uma visão deturpada, onde tudo pode, desde que pensem igual eles. Se você pensa diferente, aí a democracia não vale de nada. Portanto, que todos tenham isso em mente, não como agressão,
mas como exposição a uma realidade, porque o Brasil fugiu da normalidade há muito tempo e isso afeta a vida dos brasileiros, especialmente os mais pobres.